nós vamos, nessa aula, discutir o populismo digital, um fenômeno que tem sido constatado em diversos países e muito vinculado com a perspectiva da extrema-direita mundial. Nós vamos utilizar um texto da Letícia Cesarino, que é uma pesquisadora, uma antropóloga, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. O texto dela, Populismo Digital, roteiro inicial para um conceito a partir do estudo de caso da campanha eleitoral de 2018, eu pedi para vocês lerem o texto ali para a gente discutir esse fenômeno que muitas vezes também é vinculado com o neoliberalismo, uma retomada do fascismo, enfim, a gente vai discutir esse conceito do populismo, em especial do populismo a partir da formação de uma opinião nas redes de relacionamento digital, né? Então, para isso eu vou usar aqui uma apresentação. Só um minuto aqui que eu tenho que encontrá-la aqui. Tá aqui. Então, vamos lá. Bom, então, a gente está vendo esse paper da Letícia Cesarino como base da nossa discussão aqui. Eu vou apresentar vários elementos que eu considero importantes desse paper, né? Então, vamos lá. O populismo digital, ele se refere a um aparato, a Letícia Cesarino diz isso, um aparato digital quanto a um mecanismo de mobilização e uma tática política de construção da hegemonia. Então, o que nós estamos discutindo é uma noção que a gente vai aprofundar agora, que tem a ver com a disputa política da condução da sociedade. Tá aí o termo hegemonia, que vocês devem se lembrar, é um termo que foi muito utilizado pelo Antônio Gramsci. Ele é considerado o grande autor dessa discussão no campo do debate político, principalmente no marxismo, mas que foi utilizado amplamente. E se você for ver os textos que os dois textos finais da nossa disciplina, eles tratam desse fenômeno também nos Estados Unidos. Você vai ver que a Nagel, que é a autora, ela vai discutir a questão da hegemonia sendo apropriado pela extrema-direita, né? Então, seria a ideia de uma disputa política pela condução dos valores e da cultura da sociedade como elemento crucial para conduzi-la politicamente também, né? E no caso aqui, né, a Letícia Cesarino, ela vai entrar nos grupos de WhatsApp da campanha do candidato Jair Bolsonaro, né? Ela acabou percebendo que existiam inúmeros grupos e que esses grupos estavam circulando informações e desinformações, a gente já vai ver isso, e ela entra ali para tentar entender o que está acontecendo, uma vez que ela começa a ver um discurso antissistêmico, um discurso... Obviamente, isso é uma linha da extrema-direita corrupta no mundo inteiro e dos corruptos, que é acusar o outro de corrupção, né? Como é o caso, por exemplo, do Deltan Dallagnol, que foge do Ministério Público agora para evitar inúmeros processos. Ele que desvirtuou, né, corrompeu as funções essenciais do seu órgão, né? E
voltando ao nosso texto, a metodologia do estudo da Letícia Cesarino, ela foi a etnografia digital, né? Ela se baseou na abordagem do antropólogo Daniel Miller, e uma das vantagens dessa abordagem, chamada de antropologia digital, em relação, por exemplo, à cibercultura, é que ela permite e encoraja o aproveitamento das ferramentas teóricas e metodológicas da antropologia clássica, né? Para compreender o fenômeno do digital. Então, é mais ou menos assim, a antropologia tem, na etnografia, dos seus métodos mais consistentes. E o que é a etnografia? A etnografia é o registro de tudo que você pode observar da perspectiva chamada cultural, antropológica, ou seja, como as pessoas vivem, se relacionam, como elas cultuam determinados elementos, como elas acabam fazendo, vamos dizer assim, o seu cotidiano. Então, quando você traz isso para o digital, o que ela inspirado no Daniel Miller, você não vai ver só simplesmente aquilo que é a formalidade das coisas. Você tenta olhar mais profundamente, observar o contexto que está ocorrendo aquilo, como que uma determinada mensagem está sendo feita, como que estão sendo travados os diálogos, se existem rituais, se existem elementos que dependem mais da perspectiva humana ou técnica, enfim. Ela faz esse estudo muito interessante. Deixa eu botar na tela cheia aqui, né? E, enfim, ela não quer dizer que ela está reduzindo, né? A Letícia Cesarino chama atenção que não se trata de reduzir processos sociais e culturais ao digital, mas levar a sério a intervenção do digital como mediador, cada vez mais presente em relações que se dão também, em boa medida, offline, né? Fora da rede. Mas repare, quando ela escreve isso, ainda tem gente que poderia estar duvidando da relevância do digital, mas veja bem, no dia 4 de outubro desse ano, quando deu o apagão do Facebook, por um erro de configuração dos roteadores que ligam os vários data centers, que guardam os dados das empresas do Facebook, principalmente a rede social, o Instagram e o WhatsApp, ele ficou desconectado da internet. Essas empresas ficaram desconectadas por 7 horas. E isso gerou uma pane, gerou prejuízo para muita gente, gerou desespero. Por quê? Porque as pessoas estão utilizando efetivamente as redes sociais, os mensageiros instantâneos, principalmente o WhatsApp, como elemento articulador de vários processos da sua vida, comunicacionais, familiares, educacionais e comerciais. Então, tudo isso está fazendo parte do dia a dia. Então, é preciso levar a sério isso e não dizer que só o digital importa. Ela não quer dizer isso, mas ela está dizendo que tentar entender o contemporâneo sem o digital parece ser um pouco equivocado, né? Então, a maior parte do conteúdo relacionado às eleições que a Letícia Cesarino tratou aqui nesse trecho dela, ela fala que a minha informante recebia no seu celular era ou distorcido ou retirado de contexto, ou patentemente falso. Então, ela chamava isso junk news, ou notícias falsas, teorias de conspiração, material ofensivo, calunioso contra certas pessoas ou grupos. E é assim que se constitui a bolsosfera, uma esfera pública do bolsonarismo.
Esse conteúdo chegava até a Letícia e a informante dela a partir de outros celulares da sua rede pessoal de amigos, parentes e conhecidos, sendo, portanto, essa a quarta camada da bolsosfera. Significa que tinha mais três, né? A partir dessa camada, que chega até a pessoa comum ali, a mais próxima da fronteira entre o online e o offline, fui puxando outras malhas da rede dentro do universo online. Como a minha interlocutora não participava de grupos de WhatsApp relativos à política, fui buscar acesso a esses através de links públicos encontrados em sites e redes sociais. Assim, na época da eleição, entrei em 4 grupos de WhatsApp, 2 de cada tipo. O primeiro tipo, que associei à segunda camada da bolsosfera. Eram grupos organizados verticalmente, onde apenas os administradores, cujos celulares eram normalmente estrangeiros, de países como Estados Unidos e Portugal, podiam postar conteúdos. Links públicos para entrar nesses grupos podiam ser encontrados em planilhas e sites do zapbolsonaro.com. Então, veja, eles tinham, era uma coisa mais organizada nessa segunda camada. Então o que posteriormente foi identificado como milícia digital e gabinete do ódio, né? Que são os caras que se articulam mesmo e que disparam coisas de caso pensado, estrategicamente organizada, né? Esse tipo de grupo se situa numa zona cinzenta entre a campanha oficial e a militância espontânea. Ela chamou isso, a Letícia, de camada oficiosa e foi objeto de algumas reportagens jornalísticas. Eles eram muitas vezes segmentados por grupo social ou região. Então, ela participou de um grupo de Santa Catarina e de um grupo de mulheres. O segundo tipo, que associei à terceira camada da bolsosfera, eram grandes grupos de 256 pessoas, também disponíveis publicamente através de links, em geral no Facebook ou Twitter. Esses eram mais horizontais, uma vez que qualquer usuário podia postar conteúdo e havia um diálogo entre os membros. Tendia a ser regionalizados. Então, ela participou, a Letícia Cesarino, de um grupo do Rio e outro do interior da Bahia. Esses 4 grupos, junto com o WhatsApp da interlocutora que a motivou a fazer essa pesquisa, né, que ela acompanhou mais de perto, formaram o conjunto da minha paisagem etnográfica nesse aplicativo. Nesse caso, havia uma limitação técnica da própria capacidade do meu celular, do celular da Letícia, né, de armazenar todo o conteúdo recebido, pois durante a campanha o repasse de mensagens era extremamente intenso. A bolsosfera formaria, assim, um mecanismo altamente eficaz de filtragem da informação que chega ao usuário comum, tendo como principal efeito, no plano metacomunicativo, a produção de uma realidade a parte, né, uma realidade à parte, cuja relação com o entorno é altamente mediada por gatekeepers, influenciadores digitais, encontrados praticamente em todas as plataformas e mídias sociais mais populares no Brasil. Poder-se-ia objetar que toda bolha digital é um mecanismo desse tipo. E isso é verdadeiro. Todavia, a Letícia disse, quero aqui levantar e começar a sustentar a hipótese de que, diferente das bolhas que são geradas de modo mais ou menos espontâneo, através dos algoritmos e padrões de uso correntes de mídias digitais, há, no caso da bolsosfera, uma direcionalidade e estratégia que, no desenrolar da rede, se combinam e se retroalimentam com usos e ações espontâneos por parte dos usuários comuns. À medida que fui adentrando, diz a Letícia, e me aprofundando na bolsosfera, fui coletando um conteúdo de modo, a princípio, aleatório. Logo emergiu o desafio de organizar aquela massa gigantesca de informação digital em algum tipo de esquema classificatório.
Para minha surpresa, alguns poucos padrões básicos foram emergindo muito rapidamente, de modo bastante intuitivo. Pensei em especial em dois autores que estavam sendo bastante lidos por sua teoria clássica sobre o populismo e hegemonia, avançada ainda nos anos de 1980, o argentino Ernesto Laclau e sua esposa, hoje viúva, Chantal Mouffe. Como não eram autores que eu conhecia bem, resolvi me aprofundar em suas ideias, ao mesmo tempo em que acessava e tentava organizar a grande massa de conteúdo que circulava na bolsosfera. Bom, os pontos centrais da perspectiva de Laclau e Mouffe sobre o político e o populismo, que tem maior relevância para a compreensão do caso em tela, são os seguintes: o populismo não é definido ou definível por um tipo específico de conteúdo ideológico, pode ser de esquerda ou de direita. É o modo de operação do político. Sua análise se desenrola no plano metacomunicativo do como da mecânica do político. Nisso, a perspectiva da Laclau, né, apresenta convergências interessantes com o estruturalismo e outras metateorias no plano dos sistemas. Portanto, diferente do significado que o termo tem no senso comum, o populismo não é uma anomalia, uma degenerescência da política democrática, mas é uma tática para a construção da hegemonia, que é parte constitutiva da dinâmica democrática, que pode ser aplicada em contextos empíricos muito diversos. Para Laclau e Mouffe, assim como para outros pensadores que vêm resgatados contemporaneamente, como o alemão Carl Schmitt, a dimensão do político é ontologicamente antagônica. Noções como a esfera pública habermasiana, que é baseado no diálogo e voltado ao entendimento, racionalidade, busca de convergência, não refletiriam a realidade fundamental do político. É interessante notar como, no contexto contemporâneo, muitos populismos de direita consistem em uma mistura aparentemente contraditória entre discursos neoliberais que pregam austeridade, livre comércio, empreendedorismo individual e discursos soberanistas, moralistas, antiglobalização, baseados na reivindicação de uma suposta vontade popular. O Bolsonaro fez isso com discursos que você pode ver que são completamente irracionais e muitas vezes antagônicos. O populismo opera discursivamente através de dois eixos, que remetem ao binarismo paradigma-sintagma, que aí é a teoria linguística e semiótica do Ferdinand Saussure, um eixo metonímico de continuidade, que liga o líder ao povo, e um eixo metafórico contrastivo, que produz uma divisão entre o que chamarei de sistema líder-povo e uma exterioridade entendida como um inimigo. Esse segundo eixo institui um antagonismo amigo-inimigo, que vem lá do Carl Schmitt, ou seja, constrói uma linha divisória que separa de modo binário e excludente a liderança populista e seu grupo, que ele busca constituir enquanto povo, e algum inimigo ou ameaça, real ou imaginário. Aliás, o Bolsonaro agiu assim na campanha e posteriormente no governo. O tempo todo ele tem que ter um grande inimigo, que inclusive pode ser uma defecção das suas hostes, da sua turma de aliados. Então, a Joyce Hasselman passa a ser inimiga e passa a colocar em risco o grupo dele e ele próprio. O Sérgio Moro passa a ser de amiguinho, de namoradinho, passa a ser o grande inimigo. O tempo todo eles têm que ter um inimigo, né? Bom, assim como o povo, o inimigo não é um grupo que existe de modo essencialista e fixo, anteriormente à sua mobilização, enquanto tal, pela liderança populista. É melhor entendido nos termos de uma posição estrutural que Laclau chamou de significante vazio, cujo significado vai sendo preenchido e refeito de acordo com a particularidade do contexto antagônico que se deseja mobilizar. Então, é isso, né? De grande
homem do combate à corrupção, o Moro vira para o Bolsonaro o portador do veneno, daquilo que pode destruí-lo. Então, é muito... Tanto o amigo e o inimigo, ele é desprovido, ele é vazio de significante, né? Ele é um, vamos dizer assim, melhor dizendo, ele é um copo vazio, ele é preenchido ao sabor da conjuntura, né? Da dinâmica populista. E na mecânica populista, a figura do inimigo também toma a forma de uma ameaça permanente à liderança e ao seu grupo, como eu vinha dizendo, né? E a Chantal Mouffe, em especial, salienta que outro aspecto ontológico da política, que é central para compreender o caso em tela. Para a Chantal Mouffe, o político é uma dimensão da ação humana baseado menos em racionalidade e impessoalidade do que em emoções e afetos. A liderança populista mobiliza o povo, principalmente através de apelos emotivos, estéticos, morais, que podem ser tanto positivos, esperança, desejo de ordem, de justiça, de mudança, quanto negativos, ódio ao inimigo, ressentimento, desejo de vingança, que mobiliza muito aí essa bolsosfera, né? Esse ódio, né? Parte importante deste apelo às emoções e afetos é obtido através do carisma de um líder. Para a eficácia do populismo clássico, sempre foi imprescindível a figura de uma liderança carismática. Embora o carisma pessoal de Bolsonaro provavelmente não seja à altura de lideranças populistas históricas que dependiam pesadamente de seus dotes e personalidades individuais, como Perón, Evita, Vargas, Hitler, Lula, ele logra projetar à sua base a imagem de um homem simples, honesto, espontâneo. Os populistas, em geral, envolvem algum tipo de culto à personalidade do líder, a qual o povo delega a função política de efetuar a mudança desejada. A figura do salvador da pátria operou de modo central, mesmo em casos fracos de populismo no Brasil, como o do caçador de Marajás, Fernando Collor de Mello. No caso em tela, a categoria que talvez melhor denote o caráter carismático de Bolsonaro e que encontra antecessores autoatribuídos em figuras como Enéas, Carneiro, é a de Mito. O carisma inicial do líder, originalmente ligado à sua personalidade, vista como espontânea e sem papas na língua, foi rapidamente consolidado no que poderia ser entendido como uma versão neoliberal do culto à personalidade. Portanto, a liderança populista é sempre anti-establishment e alega vir de fora do sistema político vigente. Aqui uma parte. O Bolsonaro roubou os seus funcionários no seu gabinete durante os mais de 20 anos que ficou como deputado, fazendo rachadinhas. Mas ele se colocava como vindo de fora do sistema, de fora da mamata que ele praticava, né? Curioso isso. Ela se coloca, essa liderança populista, como protagonista da mudança e da ruptura num contexto de insatisfação generalizada, como a ordem prevalecente. O contexto propício à ascensão do líder populista é sempre um contexto de crise, que pode ser econômica, política, moral, sendo mais provável que inclua todos esses aspectos. Para Laclau e Mouffe, assim como para boa parte da teoria antropológica contemporânea, as identidades políticas, em especial a identidade de povo, são sempre construídas, no sentido de que não preexistem as relações que as mobilizam enquanto tal. É no processo de construção, portanto, de hegemonia que certos aspectos dessas múltiplas identidades cotidianas são mobilizadas pelo líder por meio do processo que Laclau chamou de cadeia de equivalência. No caso, em tela, a hipótese desse estudo é que o candidato do candidato bem-sucedido logrou construir o povo a partir da mobilização extensiva de indivíduos e grupos que não reconheciam nos códigos de reconhecimento prevalentes
nas políticas culturalistas, ou seja, como indígenas, afrodescendentes e outras identidades minoritárias politicamente conscientes. Na realidade, esses últimos, na forma da figura de militância de um modo mais geral, foram mobilizados pelo mecanismo populista para operar justamente como significante do inimigo ou da ameaça, a ameaça comunista, as feminazes, o MST terrorista, o movimento negro que vitimiza e divide a sociedade. Como se verá, esse mecanismo de divisão, nós, eles, fundado na deslegitimação e mesmo criminalização da militância, foi central para atrair a adesão de parte da população feminina, LGBT e outras minorias na segunda metade da campanha eleitoral. Esse processo corre em paralelo a um processo mais amplo de fragilização dos intermediários coletivos clássicos, da política, academia, jornalismo, prevalecentes do mundo pré-digital. A liderança populista bem-sucedida é aquela capaz de construir uma cadeia de equivalência longa e inclusive o suficiente para subsumir a enorme heterogeneidade dessas identidades cotidianas a uma identidade política comum, a de povo. No processo de extensão da cadeia para múltiplos grupos e indivíduos que compõem a sociedade, particularidades e diferenças entre eles são excluídas em favor de uma mobilização de significantes comuns capazes de os ligar, na verdade, ao líder. E, finalmente, e esse é o ponto central para o estudo, diz a Letícia, do estudo dela, tanto a ruptura populista quanto sua posterior rotinização tem como condição de possibilidade a mobilização e controle de mídias específicas. O líder constrói a cadeia de equivalência através de mediações diversas, que no passado envolviam principalmente mídias analógicas, como jornais, rádios e televisão, também operavam e ainda operam mídias informais, como rumores, mensagens transmitidas de modo capilar entre pessoas comuns. No caso em tela, a Letícia diz que tenta mostrar que a campanha do Bolsonaro logrou construir, através de bolhas exclusivas nas mídias digitais, em especial no WhatsApp, um canal similar, porém com um poder de capilarização muito maior do que no caso do populismo analógico. É com relação a esse aspecto que torna-se relevante o problema das fake news e pós-verdade, que também será discutido adiante, pois um efeito da criação desse tipo de canal exclusivo é minar o acesso do povo a uma esfera pública de caráter mais pluralista. Então, ele também operou a analogia do futebol, camisa verde e amarela, retomar a ditadura militar, o Brasil da seleção canarinho, o verde e amarelo do Brasil contra o vermelho do PT, do MST, do comunismo, a torcida e o jogador da arquibancada, que ajuda a vencer o jogo, a desconfiança no árbitro, sempre a justiça eleitoral vai roubá-lo, e, na verdade, ele que é o grande articulador do roubo. Se perder é porque eu fui roubado, a epistemologia da experiência popular. Na bolsosfera, portanto, tudo parece simples e de fácil resolução. Basta armar o cidadão e matar todos os bandidos para resolver o problema de segurança pública. Basta eliminar a esquerda e a militância para resolver o problema da corrupção. Basta eliminar os direitos trabalhistas e privatizar para todos terem emprego e poder de compra. Basta eliminar a suposta doutrinação marxista e gaysista nas escolas para acabar com a promiscuidade, a delinquência juvenil e o suposto declínio dos valores familiares. E basta se aliar a certos países para impedir a derrocada da civilização cristã ocidental. Basta eleger o presidente certo, está aí o Bolsonaro, para resolver todos os problemas do país. Então, essa é a perspectiva que a Letícia traz com grande capacidade de articular diversos campos da teoria cibernética, a antropologia clássica, a antropologia digital, a teoria da hegemonia
do Laclau e da MUF, ela articula isso e faz uma análise muito competente. Mas eu queria, antes de terminar, dizer que eu acho que, sem dúvida nenhuma, você pode dizer que você tem o fenômeno de um populismo, não daquele populismo como foi analisado Getúlio Vargas, ou mesmo outros populismos da América Latina, cujos teóricos, o próprio Ottaviani, Francisco Verfort, diziam que estava ligado a uma determinada classe social. Você vê que a perspectiva dela da MUF, né, e do Laclau, né? Mas nessa perspectiva eu podia enquadrar o Mussolini, o Adolf Hitler. E na minha opinião, o que está acontecendo, né, assim, é que a perspectiva que melhor permite observar o fenômeno é a perspectiva do fascismo ou dos fascismos. Porque o neoliberalismo, vocês vão ver na próxima aula, ele vai gerar um tipo de perspectiva política que não quer mais conviver com a democracia, o que gera a explosão dessa extrema-direita que quer destruir a democracia e destruir um debate. Porque, por mais que se diga que política é emoção, a política ela também tem uma carga pesada, baseada na realidade, nos fatos. E essa extrema-direita quer destruir essa carga e só ficar com a questão valorativa ou afetiva, que é muito, muito, muito importante você observar que isso aconteceu com Hitler e aconteceu com Mussolini, os clássicos da perspectiva nazi-fascista, ou do fascismo alemão e fascismo italiano. Então, eu vejo que o que nós estamos vivendo hoje é um processo onde, assim como Hitler chega ao poder pela via do voto, e depois ele fecha o parlamento, você tem um fenômeno similar no Brasil. O Bolsonaro ele enquadra toda a perspectiva desse fascismo contemporâneo. Então, eu não consigo ver o Bolsonaro melhor compreendido pela perspectiva fascista, pela perspectiva populista, porque ele dá a entender que ele está buscando uma hegemonia para poder permanecer no terreno democrático. E não, ele busca uma hegemonia para construir uma totalidade valorativa, como a Letícia Cesarino, na última tela da minha apresentação, mostra o que é o pensamento bolsonarista ou da bolsosfera, que é extremamente fascista. Então, eu termino a aula de hoje assim, e depois a gente vai continuar aqui. Eu queria só chamar a atenção que as duas últimas aulas vai tratar do fenômeno da direita alt-right, para compreender muito bem a articulação desse nosso texto de hoje com o que está acontecendo contemporaneamente na cultura política do nosso cotidiano.